Hoje completa um ano que terroristas bolsonaristas tentaram fazer um golpe de Estado no Brasil. Basta recordar que, 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas que estavam acampados na frente do QG do Exército lá em Brasília e também muitos outros que chegaram em ônibus um dia antes em Brasília, eles avançaram em direção à Praça dos Três Poderes e, escoltados pela Polícia Militar nesse trajeto, eles invadiram a sede dos Três Poderes. Invadiram o Congresso, invadiram o Palácio do Planalto e invadiram também a sede do STF, que foi completamente depredado. E aí, depois disso, como resultado, milhares de pessoas foram indiciadas criminalmente. Algumas já foram julgadas e estão presas, outras estão sendo investigadas, incluindo o próprio ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, que também foi considerado pela CPI dos atos antidemocráticos como um dos responsáveis por essa movimentação que levaria a esses atos de depredação, de destruição e de tentativa, como eu falei, de um golpe de Estado no Brasil. Porque a ideia ali era bem clara, A ideia ali era eles fazerem essa tomada desses edifícios públicos, desses edifícios simbólicos dos poderes do Brasil, para que isso incitasse outros movimentos golpistas pelo país, para que isso movimentasse as Forças Armadas, e também nesses últimos dias começaram a ser publicados vários documentários ou várias reportagens sobre essa situação. Eu assisti um mais cedo da Folha de São Paulo, que mostra também, com depoimentos de participantes desse processo aí, enfrentando os golpistas, falando com Lula, falando com Flávio Dino, falando com outras lideranças que ajudaram a controlar o ato golpista, mas também é um documentário da Júlia Dualib, jornalista, contando isso, e foi ao ar ontem, uma parte pelo menos, no Fantástico. E aí também foi transmitido na Globo News. E esses documentários mostram aí o passo a passo dos atos golpistas, como foi a tomada da sede dos Três Poderes, como foi a reação das instituições, tanto da presidência quanto do STF, quanto, das polícias, o embate que houve entre o governo do Lula e os generais, que não queriam que os golpistas fossem presos. Então, o negócio foi bem sério, e quando você observa nessa cronologia, quando você vê o passo a passo disso, você percebe quão perto de fato chegou de uma tomada, de um golpe militar no Brasil. Inclusive, um ponto curioso, bem interessante, foi que quando o Lula foi informado de que havia essa movimentação e esses atos golpistas, que o Flávio Dino compartilhou quais eram as opções para ele, e uma delas era uma GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, e isso daria o poder, pelo menos temporariamente, aos militares. E aí a Janja e depois o Lula também compreenderam que fazer isso, dar o poder aos militares, seria justamente o que os manifestantes queriam. E dar o poder aos militares não teria nenhuma garantia que depois esse poder voltaria para o Lula, voltaria para a presidência. Então ele se recusou a tomar essa decisão de maneira acertada, de maneira, prudente, porque havia treinamento, segundo informações dadas pelo Alexandre de Moraes, havia treinamento entre esses manifestantes de que, ao fazer isso, ao fazer esse ato golpista, que isso geraria uma GLO e isso daria o poder aos militares. Então, é bem assustador pensar quão perto, de fato, como eu falei, o Brasil chegou de um golpe de Estado. E isso foi muito parecido, você vendo essa cronologia, foi muito parecido com a insurreição também, a tentativa de golpe de Estado lá nos Estados Unidos, quando manifestantes trumpistas invadiram o Capitólio, que é a sede do Congresso norte-americano, invadiram o Capitólio alguns anos atrás e também depredaram, também foi muita gente presa. E aí você tem essa ideia de pessoas que não aceitam o resultado eleitoral, que não aceitam, que um partido de esquerda como o PT no Brasil governe, que foram insuflados por esse espírito antidemocrático, de ruptura institucional, de violação da lei nesse caso, E esse é um ponto muito importante para se compreender, porque você teve esse discurso sendo semeado pelo bolsonarismo durante muito tempo, muitos anos, o Bolsonaro estimulando esse espírito golpista, figuras no entorno do Bolsonaro também compartilhando essa ideia de que a esquerda globalista controla o mundo e que seria necessário fazer uma revolução conservadora, que era um discurso também olavista, do Olavo de Carvalho. Então, isso foi sendo produzido, isso foi sendo semeado durante muito tempo, até que leva essa consequência. E agora você tem lá muitas pessoas, tiozinhos do pavê, senhorinhas, vovozinhas, que estão presos ou que estão sendo processados por causa desse crime que eles cometeram. É só importante mencionar que esse tipo de ato perpetrado por essas figuras aí, por esses bolsonaristas, golpistas,
seria um crime em qualquer país do mundo, em qualquer nação do planeta, porque é como um regime, ou como um governo, ou como um sistema se perpetua. Eles chegam ao poder, ou estabelecem as regras, as normas, as leis, e a partir disso eles criam bloqueios, criam mecanismos para evitar que insurgentes, revoltosos, revolucionários tentem derrubar o governo. É só importante mencionar isso aqui, porque eu vou aproveitar esse vídeo, que tem tudo a ver, na verdade, com o teor desse conteúdo aqui sobre o 8 de janeiro, para fazer um gancho para uma resposta que eu preciso dar. Como vocês sabem aqui, eu tenho feito uma série de vídeos aqui respondendo a Humberto Matos, que é um webcomunista que há anos tem me criticado, e agora eu estou respondendo algumas falas esdrúxulas dele. E no vídeo recente dele sobre mim, aos 12 minutos, ele diz o seguinte aqui, porque como eu falei, tem tudo a ver com essa questão do golpismo, da ruptura democrática, da ruptura institucional. Vamos ouvir juntos aqui e depois eu quero comentar aqui alguns pontos sobre a ideia de revolução. Nesse caso, os bolsonaristas havia essa noção de uma revolução conservadora para pôr os militares no poder, para pôr lá a lei e ordem no poder, mas, por outro lado, também tem grupos de esquerda que pregam revolução. Então vamos ouvir aqui o que Humberto Matos fala sobre isso, sobre mim, né? Mais um factoide criado por ele. Vamos ouvir juntos aqui. Que ao negar o direito da classe trabalhadora a fazer a sua revolução, ao defender, portanto, a manutenção do capitalismo, imaginando ser possível um capitalismo mais humano, mais justo, mais democrático, na prática ele alimenta o fascismo. Eu já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes, mas a lógica é simples. Talvez não simples para ele, porque eu acho que ele é muito limitado intelectualmente para entender. Mas a lógica é simples. Bem, aqui você tem a lógica simples, né? Ou a lógica simplória do Humberto, que se você não permite... Como se eu tivesse alguma condição de permitir alguma coisa, né? Permitir o direito de alguém fazer revolução, não. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse controle. Se eu tivesse controle, os bolsonaristas não teriam feito a tentativa de golpe de Estado em Brasília, então eu não tenho esse poder de impedir que alguém queira fazer qualquer coisa. Então não sei de onde ele tirou isso, né? Como se a minha oposição a uma revolta violenta desestimulasse os seguidores dele a pensar qualquer coisa que seja. Então, assim, não tenho esse poder. Mas segundo a lógica simplória, né, e boçal do Humberto, se eu me oponho à revolução da classe trabalhadora, segundo o que ele diz aqui, eu estaria apoiando o fascismo, né? Então, sim, é uma lógica distorcida, é um tipo de raciocínio degringolado dele, mas aqui, como eu falei, eu vou repetir, não sou eu que me oponho à revolução da classe trabalhadora ou da classe bolsonarista, né, ou dos, sei lá, dos patriotas, não sou eu que me oponho a isso, quem se opõe é a lei, quem se opõe é o Estado, quem se opõe são os regimes. Qualquer nação do planeta, Brasil, Estados Unidos, China, Cuba, sabe, sei lá, Taiwan, Alemanha, qualquer país do mundo, em qualquer país do mundo no qual você tentar fazer uma revolução, se ela fracassar, e geralmente ela fracassa, ou geralmente nem sequer acontece, porque as pessoas são presas antes, se alguém tentar isso, ela será presa. Vai acontecer o mesmo que aconteceu lá nos Estados Unidos com os trumpistas que invadiram o Capitólio, e vai acontecer o mesmo que aconteceu no Brasil com os patriotas bolsonaristas que invadiram a sede de 3 poderes. Quem proíbe, quem nega o direito à revolução, quem nega o direito a um golpe de Estado, quem nega o direito a uma ruptura do sistema, do regime, sabe, do governo, não sou eu. Quem proíbe isso, quem impede isso, é a própria lei do país no qual o Humberto vive, né? Então, sim, é só para você saber como funciona o negócio. No dia em que o Humberto reúne meia dúzia de gatos pingados, eles forem tentar fazer uma revolução no Brasil, a consequência será muito parecida com a consequência dos bolsonaristas. Vão acabar todos presos. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque eu não acho que o Humberto terá coragem de fazer isso e nem sequer condições materiais para fazer isso, né? Tanto de armamento quanto de pessoal, né? Se um dia conseguirem encher uma Kombi para fazer uma revolução, terá sido muito. Então, assim, a questão aqui, na minha visão, pelo menos, né, sobre esse tópico, em parte se alinha muito com a do Chomsky e do Foucault. Então, assim, são 2 autores de esquerda que são críticos dessa ideia de revolução por alguns aspectos práticos, né? Então, assim, o que acontece geralmente, a gente observa a história aqui, é que quem visa romper uma cadeia de opressão, quem visa romper, ou quem diz, ou quem alega que vai, sabe, destruir uma estrutura de opressão, geralmente quando chega ao poder, utiliza de uma estrutura de opressão para controlar os seus adversários, porque esse é um grande dilema da revolução, né? A revolução quer destruir um regime, quer destruir um sistema, e no dia seguinte à revolução, todos eles se tornam conservadores, porque eles precisam preservar a revolução depois. E para isso, o que acontece é que o sistema revolucionário, o regime revolucionário que acabou de chegar ao poder, eles são obrigados, né, entre aspas, eles se veem coagidos a perseguir contra-revolucionários. E aí há prisões, há expurgos, há morte. Então, assim,
A questão é essa, é uma questão de dinâmica de poder e de opressão. Essa é uma crítica feita há muito tempo, inclusive por anarquistas do século XIX como Bakunin, que já criticavam o Marx com base nessa visão de que você troca um regime por outro, né? Você troca uma democracia burguesa ou qualquer outro tipo de regime burguês por um outro regime supostamente socialista, o que você vai ter aqui é só trocar o poder de mão e a opressão de mãos também. Então, isso não muda muita coisa. Nesse sentido aqui, eu me alinho aqui bastante com a visão do Chomsky sobre isso, sobre uma recusa desse tipo de violência revolucionária, porque o resultado geralmente não é melhor, ou é catastrófico, ou é igualmente repressivo que o regime anterior. Inclusive, só um ponto importante aqui, porque hoje em dia, em linhas gerais pelo menos, eu me alinho muito com as ideias do Chomsky, situando em alguns pontos bastante específicos como a questão da livre expressão. Por exemplo, ele é um absolutista da livre expressão e eu não sou. Então, nesse sentido, me alinho muito com as ideias do Chomsky e eu adoraria ver um comunista chamar o Chomsky de liberal. Mas, tirando isso, também tem um caráter prático, né? Que é de você conseguir realmente fazer isso, né? Se há condições revolucionárias para que um grupo se organize no Brasil e faça revolução. Eu não vejo condições em nenhum país com um Estado centralizado, com forças armadas, disso acontecer. Inclusive, só pensando nisso, né? Porque esse era o mesmo discurso feito pelos bolsonaristas anos atrás, né? Inclusive, você encontra esse argumento no livro do Bené Barbosa chamado Mentiram para Você sobre o Estatuto do Desarmamento, no qual eles alegam, com base numa mentalidade norte-americana, né, com base na segunda emenda da Constituição norte-americana, que ter acesso a armas seria um modo dos cidadãos se protegerem de um Estado tirânico. Eles vinham com esse argumento tosco, é um argumento bastante, ridículo, até porque você, cidadão armado com um revólver 38, armado com uma pistola, você não vai ter poder de fogo, você não vai ter as condições de resistir a um Estado tirânico completamente armado. É claro que quando você pensa na história das revoluções do passado, você encontra cenários diferentes, contextos diferentes, né? Uma coisa era uma revolução no século XVIII na França revolucionária, e mesmo na Rússia no começo do século XX, que você tinha ali ou condições bélicas semelhantes entre os revolucionários e o governo, e o regime, ou a repressão. Então, assim, a mesma arma usada pelo revolucionário era a que usavam as forças legalistas. Ou, por exemplo, você tem um Estado tão frágil, tão desestabilizado, que essas forças revolucionárias conseguem atuar, inclusive mobilizar a própria força de segurança a seu favor. Outra coisa é pegar um Estado contemporâneo, altamente hierarquizado, com forças armadas, e você lá com a sua espingardinha de caça enfrentando, tanque de guerra, enfrentando drone, enfrentando, toda a inteligência, todo aparato de inteligência do Estado. Então, assim, é simplesmente ridículo pensar que isso é possível, que seja minimamente factível nos dias de hoje. É uma questão pragmática, é uma questão, de você olhar para a realidade e olha só, é assim que o mundo opera. Claro que a pessoa pode viver esse delírio, viver esses devaneios, tentar fazer isso e acabar presa, como aconteceu com os golpistas lá em Brasília. Podem fazer isso, fizeram isso e se lascaram. Cada um avalia aí qual é o preço que quer pagar para atingir os seus ideais, né? Sem contar que geralmente quem prega esse tipo de saída violenta para alguma condição, geralmente não está disposta a pôr sua própria vida na linha de frente. Ela está convocando outras pessoas para pegarem armas para que ela depois chegue ao poder, para que ela seja líder revolucionária depois, para ela poder, com a sua visão esclarecida do mundo, comandar a situação. Então, assim, o Bolsonaro não estava na linha de frente lá em Brasília. O Bolsonaro não estava pegando armas lá para poder enfrentar o Estado brasileiro. Ele estava lá nos Estados Unidos, fugindo, né, escapando aí de qualquer tipo de consequência dos seus atos. O Trump também não estava invadindo o Capitólio. Ele estava muito bem protegido, escondidinho também. Quem paga o pato no final é o pobre coitado que acreditou nessa conversa fiada. E essa conversinha de que se você não apoia o espírito revolucionário, você está favorecendo o fascismo, é tão esdrúxulo quanto o argumento, da Damares, de que se você apoia os direitos reprodutivos das mulheres, você é a favor do assassinato de crianças. Então, assim, simplesmente desconjuntado, não tem menor sentido, é uma lógica que só faz sentido na cabeça de quem realmente quer acreditar nisso. Vínculo com a realidade de fato não existe. Mas, de qualquer modo, essa data do 8 de janeiro vai entrar para a história brasileira como esse momento no qual, nessa nossa época, quase que as instituições democráticas brasileiras foram pro buraco, né? Eu não sei até que ponto que a gente pode ser tão confiante assim, eu acho que ainda é uma democracia muito fragilizada. A gente vai perceber nesse movimento ao longo dos próximos anos, em próximas eleições, qual o papel que o bolsonarismo vai desempenhar no futuro ainda. Não me parece que esse tipo de discurso golpista tenha arrefecido, pelo contrário, muita gente entende, né? Muita gente bolsonarista, né? Entende que os presos, por causa desse ato terrorista, são injustiçados, são pessoas que estão sendo perseguidas
pelo Estado. Então isso vai reforçando, isso vai gestando aí esse espírito de inconformismo que pode levar até um futuro, sabe, próximo ou distante, a um novo intuito. É claro que a gente tem que entender que hoje em dia, né, é muito mais fácil, é muito mais plausível em várias nações do mundo que haja algum tipo de ruptura democrática ou ruptura do regime quando é feito pela cúpula, ou seja, pelas elites políticas, pelas elites militares, das Forças Armadas, pelas elites financeiras de um país, do que feito pela base, né, pelas classes mais favorecidas. Uma mesma movimentação como aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, se fosse do MST, por exemplo, ali haveria morte, haveria um monte de gente machucada, ali haveria um monte de prisões no ato, né? Não esperaria um dia seguinte para prender essas pessoas. Seria totalmente diferente o tipo de reação das Forças Armadas, da polícia, porque eles não são tão clementes assim, tão caridosos, quando se trata de agitação de grupos de esquerda. Bem, o que vocês pensam aí sobre essa situação? Como é que você revê essa situação agora, um ano depois, né? Como é que você lidou com aquilo naquele momento? Como é que você assistiu aquelas cenas? Que tipo de preocupação que você teve naquele momento e que foi ou se confirmando ou se dissipando com o passar do tempo? Se é algo a ser agora descartado, não vai acontecer mais, ou se a gente deve ficar alerta em relação a isso no futuro? E se quem discorda de uma revolução da classe trabalhadora, se ela está apoiando o fascismo com uma lógica distorcida e simplória do Humberto prega, né? Como eu falei, aqui você pode distorcer a lógica para tentar defender seu ponto, porque o que menos importa é a realidade, o que importa é a sua visão ideológica totalmente enviesada para defender uma causa que você avalia que é a única justa e todos os demais estão equivocados. Bem, me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!